Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Simone. Nós vamos, retornando nossas aulas com a disciplina Materno-Infantil 2. Hoje nós vamos iniciar falando mais, uma introdução, da parte mais teórica. Essa primeira aula vai ser mais uma explicação da introdução aí mesmo. E a gente, no decorrer das aulas, a gente vai aprofundando, Vamos dar início, então. Nós vamos falar da saúde da criança, do seu desenvolvimento, saúde da criança, crescimento e desenvolvimento. A taxa de mortalidade infantil, referente às crianças menores de 1 ano, caiu muito nas últimas décadas no Brasil, graças às ações de diminuição da pobreza, ampliação da cobertura de estratégia de saúde da família e outros fatores. Os óbitos infantis diminuíram de 47,1 a cada 1.000 nascidos vivos em 1990 para 15,6 em 2010. É um dado do IBGE. Entretanto, a meta de garantir a toda criança brasileira o direito à vida e à saúde ainda não foi alcançada, pois persistem desigualdades regionais e sociais inaceitáveis. Então, a gente vem vendo, até na prática mesmo, que a gente vem escutando, que a gente sempre escuta, que antigamente, quando falava, meus avós, por exemplo, tiveram 13 filhos, sobreviveram 9. Então, a gente vê que a taxa de mortalidade infantil era muito alta. E no decorrer dos anos isso vem mudando, graças à ação dos PSFs, desses programas que a gente vai ver ao longo do curso, que vem sendo implantado, que foi implantado e que ainda precisa melhorar muito, que a gente sabe, a questão tem esses planos no papel, muito lindo, mas a gente tem que fazer isso acontecer na prática também. E ainda, infelizmente, ocorre muito óbito fetal, materno, tanto a mortalidade quanto a morbidade ainda acontece por um pré-natal, às vezes, que não tem um acompanhamento ideal, ou que falta, às vezes, nem só pelo serviço de saúde. Na maioria das vezes, tem orientação, mas falta ainda a pessoa, no caso a gestante, ter essa conscientização. Então, ainda cabe a nós reforçar muito, quando a gente fala, igual no Materno 1, a gente frisava muito essa questão de orientar, de falar, de repetir, de estar ali, de ser enfático mesmo por causa disso, porque nem sempre o que a gente está falando, a gente pode ter certeza que a pessoa está entendendo que ela vai levar. Então, a gente tem que falar muito e a gente vê, pelos dados aí, essa diminuição dessa mortalidade. Ainda falta muito ainda para melhorar, mas graças a esses programas e graças a essas intervenções. Aí, além disso, 68,6% das mortes de criança com menos de 1 ano acontecem no período neonatal, até 27 dias de vida, sendo a maioria no primeiro dia de vida. Assim, um número expressivo de mortes por causas evitáveis por ações do serviço de saúde, tais como atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, faz parte da realidade social e sanitária do nosso país, Então, a própria literatura já diz dessas mortes que acontecem aí no primeiro mês de vida ou, na maioria das vezes, no primeiro dia, que são mortes que poderiam ser evitadas com um pré-natal bem assistido, com orientações, às vezes, da mãe que não faz um repouso direito. Por mais que a gente fala, tem que fazer repouso, tem que ficar quietinha, aquela orientação mesmo, que a gente já viu lá no Materno 1, de ser mais claro na hora que fala isso e dessas cobranças. Aí, desde a década de 1980, a partir da mudança do modelo técnico-assistencial, inúmeras ações, programas e políticas foram criados com o objetivo de intervir nessa realidade.
com a ampliação do acesso aos serviços de saúde, a desfragmentação da assistência e a mudança na forma como o cuidado da gestante ao recém-nascido estava sendo realizado. Então, quando vem mudando, né, esses modelos assistenciais, que aí começaram as ESF, né, que eram os PSFs, para fazer esse controle, essas visitas, essas orientações. Então, esses programas vêm para ajudar, que às vezes morre por falta de orientação, por falta de uma suplementação direito, por um repouso que a mãe não faz, por uma vitamina que a mãe não toma, por falta de orientação, basicamente, ou a questão da vacinação, higiene, enfim, são vários fatores, né, e que vem melhorando ao longo do tempo, com a implementação desses programas e da efetivação dele. Desde a década de 1980, a partir da mudança do modelo técnico assistencial, inúmeras ações, programas e políticas foram criados com o objetivo de intervir nessa realidade, como a ampliação ao acesso aos serviços de saúde, a desfragmentação da assistência e a mudança na forma de como os cuidados da gestante ou recém-nascido estavam sendo realizados. Então, vem melhorando, a gente sabe, né, que melhorou muito a questão do número de consulta, que a gente viu lá no Materno 1, a preconização do número de consulta, lá de um mínimo de 6 consultas pré-natal, tem direito a exame de sangue, exame de ultrassom, tem todo esse acompanhamento, e se tiver alguma intercorrência, né, se tiver alguma alteração, dá para corrigir a tempo ali durante o pré-natal. E a gestante tem direito a isso. Normalmente nas ESFs, né, nos postos de saúde, não falta esses exames, já são autorizados, são fáceis de acesso e a gestante tem direito a isso. Então, assim, a gente, né, tem que ter claramente que é um direito adquirido. Neste contexto, foi lançado em 1983 o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que é o PASME, que propõe ações voltadas à integralidade, equidade e abordagem global em todas as fases do seu ciclo vital. Então, isso a gente viu lá no Materno 1 também, né, desse programa, dos direitos que a mulher tem, não só na questão do pré-natal, mas quanto à violência da mulher, todos esses direitos que a mulher, que a mulher vem tendo no decorrer do tempo. Aí, em 2000, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Imunização Pré-Natal e Nascimento, né, que é o PHPN, que também essa questão toda gestante tem que ser imunizada, que a gente tem que olhar o cartão da gestante, das orientações no pré-natal, até da questão da vacinação do recém-nascido. Então, tudo isso vem fazendo com que diminua essa taxa de morbidade e mortalidade infantil. Em 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, os princípios e diretrizes. Aí, no contexto atual, diante dos desafios apresentados e reconhecendo as iniciativas e acúmulo de experiências, o Ministério da Saúde organizou uma grande estratégia a fim de qualificar a rede de atenção materna em todo o país, com o objetivo de reduzir as taxas ainda elevadas de mortalidade materna e infantil no Brasil. Trata-se da Rede Cegonha. Então, a Rede Cegonha não é para quem todo mundo, acredito que já ouviu falar, mas essa rede veio também para ajudar e para tentar nessa diminuição. Então, todos esses programas são voltados para diminuir a morbidade e a mortalidade materna e infantil. Aí a Rede Cegonha, o Ministério da Saúde se propõe a, por um lado, garantir a todos os recém-nascidos boa prática de atenção embasados em evidências científicas e nos princípios de humanização, tais como clampeamento tardio do cordão, permanência do recém-nascido ao lado da mãe durante todo o tempo de internação, desde os primeiros momentos de vida,
com contato pele a pele ou apoio à amamentação, se possível ainda na primeira hora de vida. Estimula a participação do pai, tentativa de se evitar procedimentos iatrogênicos de rotina, sem embasamento científico, além de oferta de todas as triagens neonatais, com o teste do pezinho, olhinho, orelhinha, etc. Né? Os testes que são preconizados e que o bebê tem direito. Então, vem questão do clampeamento tardio e do cordão. Antes fazia isso, né? Logo já fazia esse clampeamento, então já tem estudos que fala que precisa de ficar de 2 a 5 minutos, que nesse cordão ele diminui. Quando faz esse clampeamento tardio, ele acaba diminuindo o risco do recém-nascido desenvolver uma anemia ao longo do tempo, e ele pega mais, ele se beneficia mais ficando esse tempo maior. Então tem que esperar, e é preconizado, esse programa vem para incentivar isso, para esperar de 2 a 5 minutos ou até que passe todo aquele sangue. O tempo, né, o bebê ficar, o recém-nascido ficar ali do lado da mãe, que tenha esse contato, a questão da amamentação desde o início, né, que a gente já viu também, que na disciplina no materno 1, a questão do benefício da amamentação, principalmente nas primeiras horas de vida, né, e o bebê fica ali, é um direito, o pai também está participativo nisso, o pai tem direito de fazer esse acompanhamento. Então até para a mulher ali diminui, tem estudos que falam, né, da participação do pai, desse envolvimento diminui até diminui muito a questão da depressão pós-parto, que a mulher se sente mais acolhida, se sente mais segura, porque é um momento que a mulher está ali fragilizada, então ela tendo o direito, tendo essa participação do pai ali, já aumenta esse vínculo e dá uma certa segurança e diminui aí a questão, né, da depressão pós-parto. Esses testes, e que antes faziam, não em hospitais, digamos, né, fazia muita coisa sem embasamento científico, que é aquelas coisas empíricas que vinham de geração em geração, que as parteiras faziam, quando acontecia mesmo os partos naturais. Aí hoje já tem, ela tem esse direito de fazer tudo que tem embasamento científico e tem estudos relacionados. Aí a família de uma criança recém-nascida. O profissional de saúde, desde o pré-natal, deve estar atento às mudanças e às necessidades de adaptação que ocorrem nas famílias diante do nascimento de um novo ser. A gente sabe que muda completamente a rotina, desde o momento que a mulher está grávida, já começa a mudança na vida dela, né? Na questão de mudança no corpo, questão de mudança das mudanças emocionais, do fator financeiro, que já começa a ter um gasto ali a mais. Então muda toda a estrutura de uma família com a chegada de um novo ser, em todos os sentidos, né? Aí a formação do vínculo e o apego. O apego, vínculo emocional recíproco entre o bebê e seu cuidador. Constrói-se baseado em relacionamentos preliminares, estabelecidos ainda com o feto e com a criança imaginada pelos pais, antes mesmo do seu nascimento. Após o nascimento, o bebê, para sobreviver, precisa de alguém que cuide dele e que assegure suas necessidades físicas. Então, quem vai fazer isso, né? Normalmente são os pais, a mãe e o pai, o conjunto da família ali que vive, para dar esse suporte para o bebê. Aí a prática da amamentação favorece a formação de vínculo entre mãe e filho e deve ser estimulado. Entretanto, a amamentação não é um comportamento inato, mas sim um hábito que se adquire e aperfeiçoa com a prática, que depende de aprendizado e da interação positiva entre os fatores culturais e sociais. Então, a questão da amamentação, né? Tem gente que fala que já é uma questão que é nato, né? Tem literatura que fala que toda mulher
ela vai amamentar independente de condições. A gente sabe que não, né? Já tem estudos que falam que algumas mulheres realmente são leiteiras natas, digamos, vai amamentar de qualquer forma, e outras não, precisa de estar bem emocionalmente, precisa de ter um período de descanso, um apoio psicológico, emocional. Então, os profissionais de saúde vão entrar ali para dar essa assistência. E quando faz a visita, que a gente já viu que é um direito, né? E a gente vai ver ao longo também dessa disciplina do Materno 2, das visitas que são realizadas ali no primeiro momento e e para ver se está acontecendo isso mesmo, para ver a interação mãe-filho, o relacionamento ali na família, como é que tá o ambiente. Então, é a função dos profissionais de saúde de estar verificando isso e de intervir, né? Não é só ir lá e ver, não está tudo bem, deixar, não. Se não está tudo bem, intervir, conversar e lembrando sempre que não é nossa função enquanto profissionais da saúde, a gente não está ali para cobrar, para julgar, a gente está ali para ajudar. O desenvolvimento da função parenteral. Considere-se que a relação que se estabelece entre pais e filhos é fundamental para os futuros relacionamentos da criança. O profissional de saúde deve estar atento e deve estimular o desenvolvimento da parentalidade, definida como conjunto de remanejamentos específicos e afetivos que permitem ao adulto tornar-se pai e mãe. Então, esse desenvolvimento da função parenteral é de quem cuida ali do bebê mesmo. Então, o profissional de saúde ele deve estar atento a isso e ele deve estimular, né? Lembrando sempre que a gente não está ali para julgar, tem que conversar, tem que se mostrar, a gente tem que ter um jeitinho, né, para falar, até porque se a gente for muito, não tiver um jeito ali para falar, nem ser bem recebido a gente vai e eles não vão dar menor atenção porque a gente fala. Então, é todo um jeito, tratar. Na verdade, eu sempre digo, né, saúde, a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, sempre tendo essa empatia, de colocar-se no lugar do outro, de falar, ter essa empatia mesmo para falar, para ser ouvido e ouvir mais. Né? Nesse caso, a gente ouvir a queixa, onde tem as dúvidas, o que está acontecendo para a gente poder intervir. Os profissionais de saúde podem auxiliar a formação da parentalidade, oferecendo espaço para a manifestação de sentimentos comuns durante o referido processo. Sentimentos como o medo de não conseguir manter a vida e o crescimento do seu bebê, o medo de não conseguir envolver-se emocionalmente com seu bebê e o modo autêntico e pessoal de que ele não se desenvolva emocionalmente. A preocupação em como cuidar do bebê, se irão permitir os sistemas de apoio necessários, o medo de não conseguir modificar-se ou reorganizar sua identidade. Então, essa questão desses medos, isso independente de grau de instrução, de condições financeiras, de ambiente, esse medo é normal, né? Quando a mulher se torna mãe, principalmente pela primeira vez, o primeiro filho, esse medo, esse sentimento aí, sentimento de culpa, sentimento de medo, isso é muito normal, né? Conheço uma pediatra que ela até brinca que ser mãe é ter culpa o tempo todo, então assim, mãe sempre vai ter medo de não conseguir cuidar, o medo de não saber que é tudo tão novo, né? E o bebê também, do recém-nascido, não sabe se expressar muitas vezes, não sabe falar o que sente, então é muito medo e muita insegurança. E os profissionais de saúde têm que estar ali para tentar, né, organizar esse sentimento, de abrir um espaço ali para poder, para os pais poder manifestar esse sentimento. Aí a participação paterna. A participação paterna em todas as fases de desenvolvimento da criança é um elemento importante para o seu desenvolvimento, o seu crescimento saudável, pois representa um relevante fator positivo para a saúde de todos envolvidos. Geralmente, no serviço de saúde, a rede SUS, observa-se um baixo engajamento dos pais nas decisões e ações relacionadas à saúde infantil. Então,
percebeu, né, que a participação paterna ali é muito importante nesse vínculo, na ajuda, no envolvimento ali mesmo, com a chegada, com a participação. Então, tem se motivado mais a participação paterna para ajudar nesse contexto mesmo, porque antes os pais se sentiam meio que rejeitados ali, como se não fosse responsabilidade deles, que o filho fosse responsabilidade só da mãe. E não é muito comum a gente ouvir mulheres, as pessoas falando na vida mesmo, que filho é de mãe, que é responsabilidade de mãe e de agir como tal. Mas não, pai, a participação paterna é tão importante quanto. O pai tem que estar envolvido ali também, saber da rotina de consulta, participar da consulta, poder esclarecer suas dúvidas, e a gente tem que envolver mesmo esse pai nessa participação. Aí, no que tange ao nascimento, é importante ressaltar que os relatos sobre a participação masculina indicam que ela constitui um fator que reforça os vínculos familiares e contribui para a diminuição da ansiedade durante a chegada da criança, reduzindo a depressão materna no pós-parto e colaborando para a melhoria dos aspectos gerais da saúde da criança, né? Então, no que eu falei anteriormente, essa questão da participação paterna, de reduzir a depressão materna, da mulher se sentir mais segura, se sentir acolhida e de ter alguém para ajudar também, né? E melhora também os aspectos gerais da saúde da criança, não só para a mãe, mas para o recém-nascido também faz um bem a participação paterna. As dificuldades comuns da fase. O nascimento de um bebê, em especial quando se trata do primeiro filho, pode ser considerado como um evento propício ao surgimento de problemas emocionais dos pais, tais como depressão e manifestações psicossomáticas, que podem afetar o modo como os pais se relacionam com o filho. Os episódios de melancolia pós-parto, denominado baby blues, refere-se à manifestação transitória e frequente do humor, que aparece no decorrer dos primeiros dias pós-parto. Aí, quando a gente fala, né, da gente tem que estar atento que essa mudança vai das manifestações psicossomáticas. São noites sem dormir, é uma rotina que muda totalmente quanto à questão financeira, questão de dormir mesmo, né, de ter uma rotina. A rotina da casa muda tudo, que agora é mais em função ali do bebê, e a gente tem que estar atento também à mãe, porque às vezes a gente fica muito voltada ali para o bebê e não dá conta da mãe. Aí tem sempre aí essa manifestação de quando a gente fala nesse baby blues, já até a gente viu no materno 1, né, a diferença do baby blues para depressão, mas só relembrando, o baby blues é aquele sentimento de incapacidade, aquele medo que a mãe tem e é transitório. Isso não pode perdurar por muito tempo. Aí a gente tem que estar atento para diferenciar isso aí. Quando a mãe tem rejeição pelo filho, o baby blues não vai acontecer essa questão de rejeitar o filho, vai ser mais uma insegurança, uma ansiedade, uma coisa mais normal, transitória, que vai passar logo no início. Se isso perdura por mais tempo, a mãe está rejeitando o filho, a mãe às vezes está chorando muito, não está conseguindo, um medo exacerbado, a gente tem que ficar atento à depressão pós-parto também, que tem que ter uma intervenção, né? Baby blues vai passar, depressão não necessariamente. Aí vem os julgamentos, que claro que não cabe aos profissionais de saúde, mas que a gente escuta, não tinha condições de ter filho, não queria ter filho, de mães que abandonam, outras, né, que partem até por um lado mais agressivo, abandona, às vezes até acaba matando o próprio filho. Então a gente tem que ficar atento à questão aí da depressão também. Lógico que não é justificando, tá? Quando falam de mãe que abandonou, lógico que nada justifica, mas a gente tem que ficar atento que às vezes também a pessoa não está bem. Uma depressão desenvolve e não necessariamente são pessoas que têm problemas emocionais, que é uma coisa anterior. Isso pode ser desenvolvido na gestação,
Lógico que a gente sabe que alguns fatores acabam influenciando, né? Mães adolescentes que engravidam, que não teve um planejamento, que engravidou, que a família rejeitou, que o pai abandonou. Então, vários fatores vão estar contribuindo para isso. Mas nós temos que ficar atento, porque às vezes isso não significa que são só mães adolescentes, mães que são abandonadas que vai desenvolver. Qualquer pessoa, qualquer mulher está propensa a desenvolver uma depressão e tem que ser tratada, né? Nem sempre ela vai abandonar o filho, vai ter essa rejeição, mas tem outras complicações também que pode acontecer por causa dessa depressão. Então, a gente fica atento quando fala dessa atenção para puérpera e para o recém-nascido, tá olhando os dois mesmo, o comportamento da mãe, como a mãe está lidando com essa criança, se ela tá tendo aquele carinho, ou se tem um medo exagerado, ou se tem uma certa rejeição ali, a gente tem que ficar atento, sem julgamentos, e para tentar ajudar. O nascimento de um segundo filho. A chegada de mais um bebê é também um acontecimento que altera a dinâmica familiar, pois além da felicidade, né, com a vinda de um novo membro da prole, tal fato pode gerar ansiedade algumas vezes, porque é diferente do nascimento do primeiro filho em função das mudanças dele decorrente. Por mais que todo mundo, né, que tem o segundo filho fala que é mais tranquilo, principalmente para as mães, o relato que a gente escuta é que com o segundo filho é mais tranquilo, mas mesmo assim a gente tem que ficar atento, porque tem toda uma mudança também, né? Tem a questão do primeiro filho ali, das alterações que ele pode ter devido ao ciúme, o tratamento que essa família vai oferecer a esse primeiro filho também, quando chega esse segundo, a gente tem que ficar muito atento a isso. E não significa, né, que é o segundo filho que está tudo bem, que vai tirar tudo de letra, porque cada filho, cada gestação é única, até a questão do aparecimento aí também das doenças psicossomáticas, né, do baby blues, da depressão, dessas alterações emocionais, cada gestação é única, cada filho é único, cada mulher é única, né? Cada gestante, cada puérpera é única e a gente tem que ver. É lógico que a gente embasa no contexto teórico, que é um estudo assim, geral do que pode acontecer, mas cada pessoa é única e a gente tem que ver, né, o ser humano como único, acontecimento na vida é único, o momento que está vivendo. Então, a gente tem o mesmo olhar, a mesma observação. Aí, o nascimento de um irmão é algo que exerce impacto sobre o comportamento do primogênito, que tem de aprender a lidar com a divisão do amor e da atenção dos pais, que antes eram dirigidos exclusivamente a ele. É comum o aparecimento de sintomas físicos no primogênito, tais como febre, alergia, além de retrocesso na linguagem e na alimentação, propenso ao choro, aumento de birra e manifestações de agressividade. Então, imagina ali que se esse casal, se essa mãe não entende isso, né, que é normal esse comportamento e tem que trabalhar isso também no primeiro filho, porque com a chegada do segundo pode acontecer isso, da febre, desenvolver alergia, de birra, de até dificultar aí mesmo para a mãe, né, que já está com um pequenininho e tem mais um outro pegando birra, passando mal. Então a gente tem que estar atento e orientar isso que pode estar acontecendo, né, que é normal e tem que aprender a lidar com isso. E o melhor conversando ali mesmo, demonstrando para esse primogênito, né, da importância dele também, que o outro não vai substituir, que são amores do mesmo jeito, que é um irmãozinho. Enfim, a gente tem que também fazer esse trabalho ali para ajudar na aceitação dele, que acredita estar perdendo o seu lugar, o amor dos pais, que está tendo que dividir. Estimula a formação de uma rede de apoio mais ampla. O fortalecimento da rede de apoio social no nascimento da chegada de um novo membro à família contribui para a superação de dificuldades relacionadas ao estresse,
para a resolução de conflitos e o restabelecimento de uma dinâmica familiar saudável. Isso constitui, inclusive, fator protetor para evitar desenvolvimento de relacionamentos funcionais, tais como maus tratos à criança, violência intrafamiliar, abuso de substâncias psicotrópicas. Então, quando a gente fala no estímulo dessa rede de apoio, aí a gente está envolvendo mais alguém na família, alguém que puder estar ajudando, né, para evitar maus tratos, que aí entra essa questão do estresse, essa mudança, a chegada aí do recém-nascido, a mãe muitas vezes não dorme, ou às vezes até o pai, né? Começa ali com o maltrato, com essa violência, até briga ali entre o casal, que a gente sabe que muitas vezes a gente viu lá no Materno 1, dos estudos que tem, da questão da violência que aumenta muito, principalmente em mães jovens, né? E adolescentes, não que no outro grupo etário não aconteça, tá? Todo grupo pode acontecer, está propenso a acontecer e acontece, a gente sabe, só que o grupo mais afetado por essa violência, principalmente a violência contra a mulher, são essas mães mais jovens, né? De às vezes o pai da criança está até agredindo fisicamente a mãe, dos abusos sexuais, tudo nessa fase, né? Esses maus tratos no geral. Então, estima a formação dessa rede mais ampla, de ter mais gente envolvida ali para ajudar, para evitar a mãe deixar, né, que a mãe descanse, até o pai mesmo que tem, para evitar esse estresse, né, desses abusos que nada justifica. E o abuso das substâncias, né, psicotrópicas, tanto questão de medicação, às vezes o abuso também de álcool e droga, que também é um risco para a saúde, não só da mãe, mas como do recém-nascido, né, o risco de maltratos, de às vezes não dar conta, até questão de mortes súbitas mesmo, nesses recém-nascidos por causa disso. Aí a conclusão sobre a atenção à família no dado momento, né, considerando-se todos os aspectos mencionados até então, ressalta-se a importância da família em proporcionar um ambiente social e psicológico favorável, ao desenvolvimento da criança e à promoção de sua saúde mental, uma vez que tais fatores influenciam mais do que as características intrínsecas do indivíduo. A família desempenha um papel primordial na transmissão de cultura, de tradições espirituais e na manutenção dos ritos e costumes. Então, a gente sabe, quando a gente fala, né, a gente tem um dito popular muito antigo, importante, que a educação vem de berço, então a gente aprende na família. Lógico que a gente vai aprender com nossos pais, com nossos avós, principalmente ali no meio que a gente vive, é o que vai ser a nossa essência. Então, para ter uma educação ali, né, para ter esse cuidado, essa educação que esse bebê vai aprender é nesse núcleo familiar. Então, se ele vai crescer dentro de um ambiente de pessoas agressivas, de pessoas que se ofendem, pessoas com abuso de bebida alcoólica, de drogas, então dificilmente ele vai aprender que outra coisa é normal para ele, e isso é que vai ser normal, né? A questão de cultura, de tradições, do que ele gosta de fazer, do que ele acha que é normal, do que é certo, questão do respeito pelas pessoas. Então, tudo isso é uma questão que ele vem aprendendo e que é dentro da família, o papel da família de desempenhar isso. E que fique muito claro, né, para todo mundo, da responsabilidade de se ter filhos, dessa questão da educação. Não é só porque a gente fala, né, questão da saúde, o que muda, tem as questões financeiras, questões emocionais, de uma vida toda que muda, mas tem a responsabilidade também de educar um novo ser para o mundo, né? De uma educação, de passar ali uma educação para uma criança, de alguém que a gente vai deixar para contribuir para um mundo melhor,
ou pior, dependendo, né, do jeito que essa família vai ensinar, que vai conduzir. E lembrando também, não é só o que a gente fala, é o que a gente faz, né? Crianças vão aprender com os exemplos que tem. Então não adianta falar para uma criança não mentir se a gente mente o tempo todo. Não adianta falar para uma criança não ser agressiva se ela vê pais e mães brigando o tempo todo, né? Violências ali o tempo todo e querer ensinar. Então a gente tem que ficar, lógico, né? Maternidade é linda, mas tem que ter essa consciência, né? De uma educação, de um ser que a gente está educando para o mundo. Tá? Então aqui termina a nossa primeira aula, né? Essa introdução. Espero que tenha tido proveito para vocês. Depois eu vou deixar um trabalhinho no final para a gente dar mais uma enriquecida aí nesse conteúdo. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.